amigos e amigas da TV Humana. Eu sou a Anísia Ontem e estamos aqui nos limites da eternidade. Continuando sobre a nossa resenha acerca da saga do povo de Israel, onde tantos fatos interessantes e também estranhos aconteceram. Hoje eu vou falar sobre o último juiz e o primeiro rei. Então, da transição do sistema de teocracia, onde tudo funciona, é um sistema governamental, onde tudo funciona ao redor ou segundo, a vontade de um Deus. E aí a transição para a monarquia, que é quando eles vão, o povo, os israelitas vão querer ou vão pedir para que eles sejam governados por um rei. Isso vai trazer consequências, mas também é muito interessante toda essa transformação. Samuel, como nós vimos no episódio anterior, ele foi menino para servir no templo, era um nazireu e também juiz. E ele também tinha a profecia, então ele se comunicava com o Senhor de Israel. Ele teve 2 filhos, que um se chamava Joel e outro Abias. E eles também eram juízes, quer dizer, Samuel, ele tentou levar os filhos também para serem os seus sucessores. Mas eles estavam mais interessados no dinheiro do que na justiça. Então, Samuel percebeu que ele não teria o sucessor, dentro do trabalho de juiz. Então, apareceu algo bem importante que vai mudar toda a história, de Israel. Os atos que os filhos de Samuel praticavam estavam desagradando imensamente os anciãos. Os anciãos, eles tinham, a opinião deles tinha um peso muito grande dentro, do sistema político entre as tribos. E eles chegaram então para Samuel um belo dia e falaram: olha, Samuel, você já está ficando velho, seus filhos não seguem os mesmos passos ou o seu exemplo, por isso nós queremos que você arranje ou que você peça, para o Senhor um rei para nos governar, como acontece em todos os outros lugares. Samuel, ele ficou muito ressentido com essa decisão e com esse pedido desses representantes das tribos que representavam, na verdade, o país de Israel. Uma vez que eles estavam pedindo, era um rompimento definitivo com aquele regime teocrático, e aí sim iniciando um outro regime que seria monarquia. Na verdade, Samuel, ele em seu íntimo, ele tinha a esperança de que o povo o aclamasse rei, que ele fosse o rei e que continuasse resolvendo os problemas da nação. Afinal de contas, ele estava há tantos anos à frente e ele conhecia muito bem tanto as fraquezas como também onde ele poderia fazer uma reforma, uma renovação. Mas como estavam pedindo para ele, que queria um rei, ele vai e leva essa questão para o Senhor de Israel. E aí o Senhor então vai trazer uma mensagenzinha, vai mandar um recado.
desde que eu trouxe vocês do Egito, vocês têm me abandonado e adorado outros deuses. Agora estão fazendo com Samuel o que vocês fazem comigo. E mostrando também para Samuel que ele também tinha sido preterido várias vezes por outros deuses. E aí então o Senhor fala para Samuel: portanto, então, atenda o pedido deles e vamos colocá-los ou conscientizá-los daquilo que irá acontecer com a mudança de regime. Ele fala assim: esse rei vai tratá-los de uma forma bem diferente do que até agora vocês estão acostumados com os juízes. Mas se nós analisarmos, né, tudo em volta ali, da onde estava Israel, eram regidos por reis. Outros países, eles tinham reis. E eram esses reis que resolviam os problemas políticos, que resolviam os problemas de invasões, ou então problemas de fazer o outro povo, né, de servir, ou seja, escravizar o outro povo. E eles estavam cansados, porque Israel vinha assim numa crescente. Uma hora eles conseguiam se safar, né, aquele conglomerado de homens ali que não tinham uma direção. Eles iam lá, se safavam, por exemplo, lutavam contra os filisteus, contra os amonitas, mas nem sempre ganhavam. Na maioria das vezes, eles perdiam. E aí, o Senhor fala para ele: mas você avise exatamente como vai funcionar esse pedido. E aí, Samuel foi aos representantes do povo e disse: assim o rei os tratará. Tomará seus filhos para que sejam soldados. Alguns irão para os carros de guerras, outro para a cavalaria e outros estarão no pelotão de frente, aquele paredão humano, né, que acontecia naquelas guerras antigas, que ia aqueles de frente. Atrás viriam aqueles que fariam a retaguarda, mas o paredão humano era o primeiro impacto, né? Continuando, Samuel explicando o que aconteceria. Alguns serão oficiais que comandarão 1000 soldados e outros comandarão 50. Seus filhos terão de cultivar terras, as terras do rei, colher e fabricar armas e equipamentos de carro de guerra, enquanto suas filhas serão perfumistas do rei, outras serão suas cozinheiras e padeiras, e também tem outros melhores campos serão tomados, confiscados pelo rei, para plantações de uvas e também bosques de oliveiras, para pagar as contas da coroa. Afinal de contas, isso tudo geraria um grande gasto, porque até então Samuel, ou os juízes, eles tinham a sua vida, a sua atividade e paravam lá um dia para julgar. Na verdade, se numa análise fria, nós vamos perceber que era negócio ter um rei, né? Era bem melhor porque traria empregos, traria uma segurança, traria uma política estável e assim, teria a voz que comandaria todo Israel, não setor. Porque no tempo dos juízes, cada juiz ficava na sua cidade. Não tinha aquela visão também, digamos assim, uma visão aérea dos problemas. Por quê? Iam lá e reclamavam, e ele julgava, mas ele não sabia o quão difícil, por exemplo, estaria a convivência entre determinados indivíduos dentro das tribos, ou até entre uma tribo e outra. E aí ainda o Senhor manda avisar que ele ficaria com a 10ª parte do rebanho de todos eles. E vocês serão seus servidores.
Essa 10ª parte hoje nós temos como o dízimo, mas essa 10ª parte que é dada para o trabalho ou para promover uma melhoria dentro de Israel, que é de lá que saiu o dízimo, vem desde o tempo de Abraão, quando Abraão encontra aquele ser, Melquisedeque, que era um ser extremamente, não era da terra, isso está registrado na Bíblia, ele não tinha genealogia aqui, então desde esse tempo é instituído o dízimo. Se a gente analisar com frieza, também veremos que é necessário, porque algo tem que ser, ou alguma coisa tem que sustentar qualquer regime. E aí, uma outra coisa que Samuel vai e explica para o povo, né? Quando vocês se arrependerem, o Senhor não ouvirá as vossas súplicas. Isso se não tivessem contente com o regime que eles estavam pedindo. Mas foi assim uníssono a resposta dos anciãos: queremos um rei, nada importa. Queremos que nos governe e dirija as guerras. Faça o que eles querem, disse o Senhor, né? Dê um rei a eles. E aí, então, começa a procura desse rei. E aí vai começar uma história explicativa da onde virá esse rei. Então, lá na tribo de Benjamim, que era uma tribo, não era muito grande, era pequena, tinha um homem chamado Quis. E esse homem, né, ele era um homem rico, ele era de uma família tradicional dentro da tribo de Efraim. Ele tinha um filho que se chamava Saul. Esse filho era muito bonito e de elevada estatura. Então nós temos já aí um prenúncio de alguém que estava dentro de um padrão lá do povo de Israel. Era alto. A família, né, essa família tinha rebanhos de jumentos. E Quis, né, constatou que 3 das suas jumentas haviam desaparecido. Então ele mandou que o filho, Saul, escolhesse, né, um dos empregados e fosse procurar esses animais. E aí eles subiram aquela região montanhosa de Efraim, como já aconteceu também em outros episódios, mostrando que essa região não era nada fácil de ser percorrida. E procuraram todas as terras ali dessa região e não encontraram. Saul tomou então a decisão de voltar para casa sem os animais, porque com certeza o pai dele já estava muito preocupado, que além de ter perdido as 3 jumentas, tinha também perdido, o filho estava desaparecido, né? E o empregado que estava com ele disse: espere, eu sei que numa cidade aqui perto mora um homem santo e é muito respeitado porque tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer aonde estão ou podemos encontrar as jumentas. Aí Saul falou: não, melhor não, porque eu não tenho nada para oferecer para o homem santo. Mas o empregado lembrou que ele tinha lá umas moedas de prata. Falou: então vamos lá, porque eu tenho algo para levar para ele. E aí, esse homem santo, na verdade, ele era chamado de vidente, porque ele tinha o quê? Ele tinha a capacidade de ver. E isso também está registrado no próprio livro de Samuel, né? Está lá dizendo assim: antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: vamos falar com o vidente. Porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes.
Então, vidente não é algo que seja moderno, é muito antigo. E naquele dia, na verdade, o homem santo era Samuel, né? E bem naquele dia, Samuel estava realmente oferecendo pão e sacrifícios para o povo ali na cidade. E então ele tinha um altar, então ele ia lá oferecer o sacrifício. Aquele dia era sacrifício pacífico, então a oferta era pão. E ele estava ali, mas ele já sabia exatamente o que ele estava fazendo ali e o que ia acontecer, porque ele já tinha sido avisado pelo Senhor, ele já estava ciente que iria ali um homem da tribo de Benjamim, e esse homem apareceria com uma questão, mas que na verdade ele era, ou seja, ele estava sendo apresentado pelo Senhor para ser ungido o rei do povo de Israel, e que este homem livraria Israel do domínio dos filisteus, que eram aqueles inimigos acirrados e já muito antigos. E aí Samuel não sabia direito qual seria o homem. E quando Saul chegou, pela sua elevada estatura e pela sua beleza, então ele ouviu o Senhor falar para ele: esse é o homem de que lhe falei. Ele governará o meu povo. E aí Samuel vai ao encontro de Saul ao contrário, né? Saul vai ao encontro de Samuel para perguntar o paradeiro dos animais. E aí vem um diálogo bem interessante, porque Samuel começa a falar: eu sou o vidente. Saul tinha perguntado: o senhor conhece o vidente que estaria aqui hoje? Eu só falo: eu sou o vidente. Vá diante de mim até o lugar da oração, que era onde ele estava oferecendo aquele sacrifício pacífico. E aí ele fala: vocês dois, ele, né, Saul e o empregado, jantarão comigo hoje, e amanhã cedo eu responderei todas as perguntas. Então vocês poderão ir embora. Continuando, né? Não se preocupem com as jumentas que se perderam. E ele nem tinha falado nada sobre jumentas. Há 3 dias, porque elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem você. Você e a família do seu pai. E aí Saul ficou perplexo, afinal de contas, o que estava acontecendo? Ele saiu para procurar 3 jumentas e aí o vidente, que era o profeta, estava falando que o povo queria ele. E aí ele falou assim: olha, deve estar havendo algum equívoco. Veja bem, eu sou da tribo de Benjamim, que é a menor de Israel. A minha família não tem toda essa importância dentro da tribo. Então, porque o Senhor está falando comigo desse jeito? Samuel, então, levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois se sentassem à cabeceira da mesa, que era o lugar de honra. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse, então, ao cozinheiro: traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para que você servisse ao nosso convidado. O cozinheiro então pega o melhor pedaço de carne, né, um pedaço daquela carne que provavelmente fosse de cordeiro, e pôs na frente de Saul, serviu Saul, né? E Samuel então disse para ele: olha, aqui está o pedaço que foi reservado para você, coma-o, pois foi guardado para você comer nessa ocasião, que era uma ocasião especial, em que convidei o povo. E assim, naquele dia, houve algo muito importante na vida desse homem.
desse homem, que na verdade não era, ele estava aproximadamente com 30 anos. Depois os dois desceram do lugar ali da adoração, eles foram para a cidade. E aí, ali acomodaram os dois e ficaram ali, passaram a noite. E no dia seguinte, né, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente e você fique aqui, porque nós vamos ter que resolver uma questão. E o empregado foi na frente para acalmar o coração do pai, né? E aí ele diz, Samuel pergunta: o senhor quer falar comigo o quê? Ele falou: tem um recado para você. Ele tinha levado um frasco com azeite, porque era comum, e nós vemos que isso ainda perdura até hoje, né? A unção com óleo. Nas igrejas protestantes, principalmente nas pentecostais, tem essa unção com óleo santo que eles dizem. E ele derrama então esse óleo na cabeça de Saul e dá um beijo nele e diz: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você governará e o livrará dos seus inimigos. Esta é a prova que Deus escolheu você para chefiar esse povo, que é o povo do Senhor. Aí ele começa a falar assim, os próximos passos que iriam acontecer. Quando você for embora, você vai encontrar 2 homens perto do túmulo de Raquel, numa localidade que se chama Zelza, né? Que era já na tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele está dizendo: o que posso fazer para encontrar o meu filho? Então isso o profeta, o vidente, estava vendo. Você deve então chegar ou seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Provavelmente é o mesmo monte Tabor que nós veremos lá na frente, quando Jesus passa pela transfiguração. Ali você vai encontrar 3 homens que irão a Betel para oferecer sacrifício ao Senhor. Um deles carregará 3 cabritos, e outro 3 pães, e o terceiro um odre de vinho. Tudo isso era para ele se certificar de que tudo aquilo que o vidente estava falando era algo que realmente tinha sido uma ordem superior. Enfim, ele vai dali ele vai começando a fazer todo o trajeto indicado pelo profeta, pelo vidente, e aí ele vai seguir um caminho que naquela cidade já famosa, Gibeá, e ali tinha um acampamento de filisteus, que eram os inimigos. Na entrada da cidade você vai encontrar um grupo de profetas que estão descendo, né, um morro, uma montanha, vindos da onde eles tinham ido fazer as oferendas. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. E aí você vai sentir alguma coisa diferente na medida que o Senhor, né, ia se manifestar através de Saul, e você vai ser uma pessoa diferente. Ou seja, ali parece que ele ia mudar, né? Ia sair o Saul, que saiu para procurar as jumentas, e entrar o rei. Inclusive, hoje existem algumas suposições, em uma outra ocasião eu falarei a respeito de algo que dá a impressão que sai um e entra outro para executar uma missão. Mas esse é um assunto mais para frente, que nós poderemos trabalhar, né, dentro dos nossos episódios. Quando isso acontecer, ou seja, quando esse novo Saul, né, se apresentar, faça tudo o que tiver que fazer,
que você estará protegido pelo Senhor de Israel. Então, aqui existe uma questão muito importante. Ele tinha sido escolhido pelo Senhor, ou seja, ele estava apto para aquela missão. A partir desse momento que ele encontrou esse grupo de profetas descendo do monte e tocando harpas, tambores e liras, e ele então, a partir daquele instante, existe essa mudança que me parece que seria uma mudança até na mentalidade. E então Saul se torna outro homem, como nós veremos, aquele rapaz que cuidava dos rebanhos do pai, os rebanhos de jumentos, ele passa a ter uma outra característica. E aí então ele vai, e chega e realmente então acontece, vamos dizer, essa mudança. E algumas pessoas, isso para confirmar, está lá no capítulo, se não me falha a memória, 10 ou 11 de 1 Samuel. Então eles observam a mudança que existiu ali em Saul e perguntam: aquele ali não é o filho de Quis? Ele está tão diferente, será que ele virou profeta? Porque ele não era. E um homem que morava ali perto perguntou, será que ele vem de família de profeta? A gente não sabia de nada disso, eles não sabiam, eles já conheciam a família e eles não tinham conhecimento disso. E então eles acreditaram que Saul também havia virado um vidente, um profeta. E ele começa realmente a ter aquelas manifestações como um vidente, como um profeta. E aí ele encontra um tio dele, e que pergunta para o empregado: onde vocês estiveram? Aí ele falou: nós estávamos procurando as jumentas e como não encontramos, nós fomos falar com o vidente. E o que ele disse? Perguntou o tio, ele nos disse que os animais já tinham sido encontrados e que a gente podia voltar para casa, porque Samuel havia recomendado que ele não contasse para ninguém a respeito da unção de que ele seria o primeiro rei de Israel. Bom, então, aí começa uma nova fase na vida desse jovem, e Samuel então manda que as famílias da tribo de Benjamim começassem a se entrelaçar, porque ali tinham várias famílias, mas tinham duas famílias que tinham que se entrelaçar. Estavam duas famílias, a família de Quis e a família de Matri, que eram uma outra família provavelmente importante e influente na tribo de Benjamim. E aí, então, como eu disse, vem mais uma orientação do Senhor, que era ele que fazia toda a diretriz, e então ele começa a trazer as orientações. Mais uma vez, Samuel vai para frente do povo, que ele julgou as causas durante 20 anos, e aí ele mostra para aqueles representantes que estavam pedindo um rei. Então ele diz: aqui está o homem que o Senhor, nosso Senhor, escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. Ou seja, ele tinha todas as virtudes, ou seja, ele estava apto para ser o rei. E aí aqueles que estavam ali, os representantes, aclamaram Saul: viva o rei. Bom, aí novamente ele vai e explica os direitos e deveres de um rei, e aí ele escreve um livro, tipo no estatuto, e
mandou todos para casa. Saul também volta para sua casa, que ficava ali numa cidade pequena dentro da própria tribo, se chamava Gibeá, né? Algumas pessoas ali não aceitaram a eleição de Saul como o primeiro rei. E aí eles não deram presente, porque era o comum mandar presente, falar, né? E eles não fizeram nem a saudação e também não mandaram presente. Bom, assim então acontece a escolha do primeiro rei. Então, foi o próprio Senhor, como eu falei, que escolheu o primeiro rei, ou então alguns dos seus representantes. Podemos concluir que entre todos os homens das 12 tribos, né, era ele realmente o escolhido. Mas Saul começa, como ele mudou, né, ali naquele momento, lá atrás, quando ele foi ungido, ele mudou quando ele encontrou os profetas descendo do morro. Ele teve já um comportamento muito, assim, que mostrou realmente o perfil dele. Ele era mais líder do que rei. Ele era tático, ou seja, ele estava preparado para quê? Para a luta, e não para um sistema, para a implantação de um regime. Não alterou quase nenhum dos sistemas tribais que imperavam em Israel desde a época dos juízes. Ele não mexeu. Contava com os filhos como auxiliares diretos, sobressaindo-se o seu filho primogênito, que se chamava Jonatas, que ocupava o posto de general dos exércitos. Jonatas, provavelmente, ele também fosse muito jovem, porque lá eles casavam-se muito cedo tinham filhos, enfim. Então Jonatas era um jovem, filho de um pai jovem também. No comecinho do governo de Saul, tinha lá a cidade, o país de Amon, né, onde viviam os amonitas. Eles eram comandados por Naás, que era o rei. E eles iniciaram um cerco a uma cidade chamada Jabes. Essa cidade também já falei em outros episódios. Então, eles iniciaram esse cerco e eles iam atacar. E aí, então, os homens de Jabes falaram: olha, você nos dê 7 dias para que nós possamos nos entender aqui interiormente, internamente. E eles não tinham, né? Porque esse Naás, ele falou: eu vou invadir vocês, eu vou furar o olho direito de cada um de vocês para humilhar Israel, porque eles ficaram sabendo que Israel então tinha um rei. Então foi por isso o tempo que eles pediram, falaram: vamos ver, porque o Naás, ele achava que Saul não viria para salvá-los. E Saul então convocou Israel e colocou sobre o comando do seu filho Jonatas, né, que vieram e realmente derrotaram aqueles que estavam cercando Jabes. Bom, é muito interessante como a partir daí a vida desse homem, como eu já falei, mudou e vai mudar muito mais. E no próximo episódio eu trarei, né, essa mudança que vai acontecer. Muitas coisas boas poderão acontecer, muitas coisas estranhas também. E é isso que nós veremos no nosso próximo episódio. Agradeço a audiência, peço que nos sigam nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Sou Anísia Ontem, Os Limites da Eternidade, aqui na TV Humana.